Olá pessoal, boa noite a todos. Passando aqui para deixar uma dica. Hoje me perguntaram no grupo se eu olhava outros tempos gráficos, né? Pessoal, além do Renko que eu uso, eu estou sempre de olho nos 60 minutos, né? Porque os 60 minutos é um tempo grande, né? E aqui para nossa bolsa, onde as ações que faz a movimentação dos gráficos principais abre às 10 horas, então a partir de 1 hora do pregão a gente começa a ter uma noção de como o mercado vai ficar naquele dia, né? Uma outra coisa que eu queria mostrar aqui para vocês é o seguinte: hoje a gente soube, né, com antecedência, porque isso é público, que o Banco Central faria leilões, né? E também tiveram várias notícias, mas eu queria deixar aí uma dica para vocês ficarem atentos, que quando existir ou você souber que vai ter o leilão ou outras informações, espere que isso aconteça em áreas de interesse, tá certo? Então primeiro eu vou falar aqui dos 60 minutos, o que eu tô de olho, e depois eu vou falar para vocês a respeito dessas áreas de interesses, ok? No dólar, o dia ele começou nos 60 minutos aqui neste candle, né? Então o primeiro candle fechou 10 horas aqui, aí ele fez esse pullback e veio fazer o rompimento desse topo. Rompeu com este candle, fez o teste do rompimento, né? E aí depois ele foi e veio aqui em uma das marcações, né, que eu uso. Essas marcações são suportes e resistências baseado em volatilidade de ativo. E aí ele veio aqui, fez toda essa bagunça aqui e depois o Banco Central entrou, tá certo? Mas observa onde o Banco Central entrou. Ele entrou exatamente aqui, ó, exatamente aqui. Nesse momento, quando o Banco Central entrou, que ele deu essa pancada para baixo e desceu 180 pontos, observa que já era um mercado saturado. Então, quem sabia que o Banco Central ia fazer leilão no swap, ficou comprando praticamente o dia todo, né? Vinha aqui, dava uma ameaçada. Você pode ter certeza que aqui o player que é grande, inteligente, ele pegou e deu uma pancadinha aqui para baixo. Todo mundo achou, é o Banco Central agora, mas não era. Então, e também um outro aspecto é que quando o Banco Central entra, o mercado ele vai de vez, ele não fica passeando igual ele passeou aqui nesse candle aqui não, tá? Ele veio de vez. Então eu tô lá no meu operacional, né? No dólar eu uso o 7R, né? Então eu tô lá no meu operacional e tô de olho no que o Banco Central vai fazer, mas esperando uma área de interesse. Então no momento em que o Banco Central entrou, que foi nesse momento aqui, aquele desenho lá foi o desenho da bagunça que eu fiz para vocês, né? Aí o Banco Central entrou exatamente aqui, mas você observa que mesmo o Banco Central entrando, já existia indícios, né, de que esse mercado poderia vir a fazer uma correção pelo menos, pois aqui a gente já tinha uma divergência de CCI, tá certo? E aí o Banco Central entrou, e quando o Banco Central entrou foi exatamente numa região que eu chamo área de interesse, tá certo? Porque ele subiu tudo isso daqui, depois ele deixou uma marcação de área de interesse, né? E o mercado veio. Aqui também a gente tinha um Fibonacci, né? Então aqui, nessa região aqui, era um 161 de um Fibo que a gente tinha traçado, e normalmente 161 é um local onde o mercado reverte ou corrige, tá certo? Eu acho que esse dólar ainda vem testar esses fundos aqui em 53,90, né? Talvez o desenho para amanhã seja um reteste aqui na abertura de ontem, né, dia 2, para depois ele vir um pouco mais para baixo. Lembrando que aqui está o ponto de equilíbrio, então é bem provável que ainda
esta semana ele busque esse ponto de equilíbrio do ativo para essa semana, tá certo? Uma outra coisa, pessoal, que 60 minutos traz de bastante informação observe isso aqui como uma linha de tendência. Repare nessa linha de tendência, né? O mercado foi se amparando na linha de tendência, depois quando ele rompeu, ele realmente rompeu tanto as médias quanto a linha de tendência, né? Por isso que eu acredito muito nesse reteste da abertura de ontem para depois vir aqui para baixo, pois ele também estará retestando tanto as médias, que provavelmente estará passando por aqui, quanto o rompimento da LTA, tá certo? Então, pessoal, a importância para mim dos 60 minutos é essa. Eu fico sempre de olho, né, nessas regiões aí, tá certo? Lembrando também que aqui nós temos uma posição montada e aqui também nós temos uma outra posição montada, tá certo? No índice não foi diferente. Quando o mercado deu essa pancada aqui para cima, algumas pessoas dizem que foi só o Banco Central, mas observa o fundo duplo que o mercado fez aqui. Ele voltou a testar e ele nem chegou a vir testar a mínima de ontem. Ele simplesmente testou esse spinning top aqui, o spinning bottom, e depois foi embora, tá certo? Olhando 60 minutos, né? A gente estaria olhando isso aqui, também está numa região de volatilidade de nível 3, só que descendo, né? E o mercado deixou esse fundo duplo e foi. 60 minutos também fez aquele desenho do rompimento da LTA. E agora ele pode estar montando aqui uma congestão ou uma acumulação para voltar aos níveis que a gente tinha ali no final de fevereiro, tá certo? Observa que o mercado estava bem longe do ponto de equilíbrio e hoje ele retornou com uma certa... Quase que ele chegou lá, né? Faltou um pouquinho mais de 1000 pontos para chegar lá. Então provavelmente essa semana ele feche e depois ele volte aqui no ponto de equilíbrio, tá certo? 60 minutos nós temos posição montada aqui, neste lugar. Nós temos posição montada aqui para descer. Nós também temos uma posiçãozinha montada aqui. Ele deixou uma outra posição montada aqui. Uma posição montada aqui. E uma outra posição montada aqui. Então, pessoal, mesmo que o Banco Central ele entre em algum momento no mercado ou e saiam notícias, o mercado sempre vai partir para utilizar essas notícias ou o Banco Central a partir de locais de interesse. Para mim, no índice hoje, o local de interesse foi esse fundo, ele simplesmente marcou e foi, e no dólar foi esse topo, que ele deixou sinais aqui que poderia pelo menos fazer uma correção e o mercado desabou. Então, o índice ele pode acumular aqui para depois subir e o dólar pode fazer essa correção para depois continuar caindo, tá bem? Fiquem todos bem, espero que vocês possam utilizar essa dica aí nos seus trades. 60 minutos, olhe regiões de interesse, tá bem? Um abraço a todos.